Olá, hoje nós temos a experiência de cada um. Esse vídeo é ótimo. O Rodrigo Cruz mandou para a gente um vídeo contando uma experiência que ele teve durante a live de saída do corpo consciente, e o vídeo está super divertido. Ele vai narrando primeiro o medo de sair, e depois o fato acontecendo e as comprovações que ele conseguiu ter acerca desse fato. Vale a pena. Assistam aí o Rodrigo Cruz. E Rodrigo, mais uma vez, obrigado pelo vídeo. Ficou excelente, divertido, didático. E o pessoal tem que ver, só vendo. Forte abraço a todos, fiquem com o vídeo do Rodrigo. Que os dias de vocês sejam abençoados. Bem, olá a todos, companheiros de Grupo Kármico. Estou aqui, para falar da minha experiência, baseado aí no novo quadro lançado pela Daniela Tapajós. Bom, assim, desde pequeno eu sou espírita, por causa da minha mãe, tem mediunidade de prova, então assim, por causa dela, a gente lá em casa conheceu o espiritismo bem cedo. E aí, assim, eu nunca tive muita, pretensão, curiosidade, assim, de, sei lá, de me transportar para o plano espiritual, estar lá, porque, sei lá, nunca tive essa visão muito romantizada que normalmente as pessoas têm, Vem, sei lá, aquela novela Viagem, aí vê lá o Antônio Fagundes e a Cristiane Torlone naquele campo de golfe lá, no paraíso, tudo maravilhoso. Eu já tinha uma ideia mais realista, assim, para ter uma ideia, meu primeiro livro espírita que eu li foi Memórias de um Suicida. Então ali eu tive uma realidade, um conhecimento de uma realidade que não é só aquela realidade dos desencarnados evoluídos, então eu sei que, dependendo da evolução, a história pode ser muito diferente. E eu, como sei que eu sou um espírito devedor de outras vidas e nessa vida também não sou grande coisa, então eu sabia, assim, nunca tive muita vontade, assim, essa coragem, essa vontade de, sei lá, de dar uns passeios no plano espiritual, porque eu sei que pode ser maravilhoso, também pode não ser tão maravilhoso. Bom, eu sou ressabiado, assim, O que quer dizer ressabiado, assim? Receoso quanto a experiências, assim, de forma geral, que eu não tenha conhecimento de como será, sabe? Me jogar no desconhecido, assim. Eu acho que ir, sei lá, sair do corpo, ir para o plano espiritual, é isso, assim, a gente não sabe o que vai encontrar, E eu não me garanto, assim, que olha, como é que eu sou sutil, eu sei que eu não sou. Então, eu vou ficar aqui pelo umbral mesmo, então não quero, sabe, sei lá, ter surpresas desagradáveis. Aí eu penso nessas coisas, então por isso que eu nunca tive essa curiosidade, assim, essa vontade. Ainda mais depois que o Lucas falou um dia que, não, quando eu morrer eu acho que eu vou ficar no umbral, eu quero ser resgatado. É isso que me dá um desespero, porque, pô, se o Lucas acha que não tem condição de ir direto para uma colônia espiritual, imagina eu, cara, eu fico pensando isso. Então, assim, sabe, sempre tive o pé atrás. Mas, por exemplo, quando eu tive, às vezes que eu tive a projeção catalítica, esqueci o nome aquela paralisia do sono, catalepsia projetiva, que o Lucas fala. Eu sempre fiquei assim, sabe, eu entendia que aquilo, eu nunca tive essa ilusão, assim, de que, é o meu cérebro, se entrar na internet vai ver um monte de explicação neurológica, que, na verdade, não é, a gente sabe que é espiritual, a paralisia do sono. Então eu sabia que aquilo ali era o meu espírito, não era o meu corpo, que meu espírito estava fora do corpo, principalmente porque eu sentia
a leveza, né? Quando a gente está fora do corpo, a gente não sente assim, a gravidade, não sente o peso de estar encarnado. Eu sempre senti isso e sempre percebi que era isso, era o meu espírito, assim, nunca tive dúvida. Mas isso me assustava muito, sabe? Agora eu sou espírito, eu não quero estar aqui no plano espiritual, eu vou voltar para o meu corpo. Aí eu sempre fiz isso, né? Sempre refuguei quando tinha essa oportunidade, assim, de estar me descolando e estar percebendo que eu estou me descolando, deitado, assim. Eu sempre refuguei, sempre falei não, e voltava, né? Porque muitas vezes eu sentia o processo de estar acontecendo, né? Está acontecendo essa saída do corpo, assim, esse desprendimento, e aí eu me segurava. Mas conforme eu fui estudando, né, lendo e conversando com o Lucas nas lives, tirando dúvida, no começo eu tirava muita dúvida, ele até me zoava, agora eu dei uma parada, porque acho que eu já tirei muitas dúvidas, e li bastante também, né? E aí eu fui perdendo esse medo, porque ele falava, a gente tem que ir, tem que conhecer o plano espiritual, na nossa casa é lá, então a gente tem que saber como é que se comporta lá, o que é que vai encontrar lá. Mas mesmo assim eu continuava muito receoso, então várias vezes acontecia comigo, acontece de noite, de estar sentindo o corpo, né, o espírito se desprendendo e refugar. Só que aí com o tempo eu botava na minha cabeça, da próxima vez eu não vou, sabe, vou deixar rolar, eu vou fazer força para conseguir sair, eu quero sair. Mas assim, uma coisa é você pensar, né, antes, mas na hora, chegava a hora, eu ficava com raiva de mim, porque eu falei assim, caraca, eu tava saindo e me segurei, que droga, na próxima não vai acontecer isso. Mas aí continuava acontecendo. Aí um dia, agora eu tô morando em João Pessoa, só durante esse ano, né? Eu moro no Amapá, tô em João Pessoa, mas eu sou do Rio de Janeiro, minha família é do Rio de Janeiro. E aí eu viajei de férias pro Rio, com minha esposa e meu filho, só que eu precisei voltar 3 semanas mais cedo aqui para João Pessoa por causa do meu trabalho, as pesquisas que eu estou fazendo na universidade. E aí eu fiquei 3 semanas em casa, sozinho. E aí tem aquele negócio que o Lucas fala, né, do acoplamento áurico. É difícil a gente ter experiências assim, de sair do corpo, acontecer as coisas, quando a gente está dormindo assim do lado de outras pessoas, né? E aí um sábado que eu tava assistindo a live do Lucas, e aí acordei, nem levantei da cama, deixei o celular e fiquei curtindo lá a live do Lucas. Aí me bateu um sono assim, sei lá, uma meia hora, antes da psicografia, né? Uma meia hora depois comecei a dar um sono assim, mas eu não achei que eu tivesse nem dormido, porque assim, eu tava ouvindo o Lucas de olho fechado, eu tava ficando sonolento, e de repente eu comecei a sentir aquilo, né, que eu já senti várias vezes, desse desprendimento do corpo. E aí, mas aí eu tava no clima já e tava meio acordado, né, eu nem percebi que eu tava dormindo, assim, eu tava consciente. E aí eu falei, agora vai, não, vamos, caraca, vou fazer força, vou ajudar. E aí eu fiz uma força para projetar o meu corpo para frente. E aí meu corpo foi, é igual o Lucas fala, né, que tem uma explosão assim, de energia quando você sai do corpo. Na verdade o Lucas fala que é quando te tiram do corpo, né, eu acho, que quando ele sai por conta própria é difícil. E eu tenho certeza que a equipe espiritual que estava ali, né, naquele momento me ajudou, me tirou do corpo, me deu essa experiência. Eu não acho que eu tenha energia assim para... Não sou um Lucas, né, para sair do corpo e eu consigo. Não consigo, né? O máximo que eu faço é aquilo ali, perceber que eu estou saindo e não conseguir sair. Mas eu acho que tenho certeza assim, que me deram essa colher de chá. Obrigado, Savate. E aí eu saí, assim, teve essa explosão assim, pum, saí, fui jogado, assim, fiz uma força só que a força foi demais, eu caí fora da cama e caí no chão. Aí estava no chão sem força, né, sem energia para levantar. Então, mas aí consegui levantar, quer dizer, no chão ainda olhei para a cama, me vi lá, via coberta, tudo igual, né? Mas não gostei de me olhar, não foi uma sensação legal, não queria ficar olhando não, sei lá, parece que a gente está morto, né? Fiquei pensando isso, ficar vendo o próprio corpo ali. Aí não quis olhar muito não, virei, fui para frente, porque na minha cabeça ficava
o checklist, né, que o Lucas sempre fala. A gente tem que se distanciar do corpo, porque ficar no corpo você vai ser puxado de volta para o corpo. E outra coisa que ele fala, luz, né, como é que é? Acender lá o foco no frontal, que é para poder ver, e sair de perto do corpo e não passar pelas portas, porque as portas são portais, né? Passar pela parede. Caraca, aí na minha cabeça tudo isso ao mesmo tempo. Aí eu consegui levantei. E aí eu fiquei olhando assim o quarto e tudo muito bonito, sabe? Era igual, mas a luz estava diferente, ficava tudo muito brilhoso, muito bonito. Achei tudo igual, só que tudo bonito. Aí tá, né? Eu falei, tem que sair do quarto. Eu falei, passar pela janela. Aí me concentrei, energia no frontal, falei, agora. Aí quando eu fui, bati com a testa, nariz, tudo na parede. Aí eu achei engraçado, até ri, falei, não dá pra mim não, vamos pela porta. Aí fui abrir a porta, falei, pô, aí quando eu faço esse negócio, portal, eu pensava o quê? Pô, ia abrir a porta, ia ter umas luzes assim, portal, né? Igual filme de ficção científica, nada disso. Abri, falei, tranquilo, é uma porta, né? Vou pro corredor. Quando eu abri, aí que, eu não sei como, assim, fui teletransportado. Não tem assim um flash de luz nem nada. Simplesmente eu abri, quando saí da porta, eu estava em outro lugar. E esse outro lugar era no Rio de Janeiro, no bairro de Bangu, na casa dos meus pais, na sala dos meus pais. Falei, caraca, muito, muito doido isso. Assim, tava rindo, tava surpreso, tava feliz, tudo ao mesmo tempo. Aí eu falei, caraca, aí mesma coisa, né? Tudo muito bonito, a luz assim, diferente. E só que, sabe, a televisão desligada na sala, meus pais não estavam em casa e minha mãe, né, ela participa desse grupo, minha mãe faz parte, ela tá sempre, né, todos os sábados com a gente. E achei muito estranho, mas aí eu fui andando assim pela sala, tudo igual, mas vazio. Aí cheguei na porta da casa, né, para fora, que daria para o quintal. Quase que eu abri assim, mas falei, não vou não, né? Como eu falei que eu sou receoso, eu falei, sabe, minha casa e a casa da minha mãe é o lugar que eu conheço, a energia que eu conheço, vai que eu vou lá pro quintal e sei lá o que tem lá. Aí eu voltei. Só que eu voltei e era isso, assim, eu tava meio decepcionado que eu queria ver minha mãe, né? Pô, tava lá, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Aí nisso que eu voltei para a sala, assim, voltei os olhos para a sala, eu vi minha mãe deitada no chão, num colchonete no chão, né, coberta como eu sei que ela dorme. E aí me deu uma emoção, assim, eu deitei, assim, né, me debrucei sobre ela e fiquei, mãe, assim, fazendo carinho nela. Ela não respondia, estava lá deitada. E aí nessa hora eu voltei para o corpo, né? Imediatamente eu voltei aqui pro meu quarto e aí voltou aquela sensação do corpo físico que é pesado, né? Assim, sabe, quando o Lucas fala assim que a gente não vai ter dúvidas quando sair do corpo, realmente não tem dúvida, porque é tudo igual, você raciocina, você pensa, é você, é tudo igual, só que é um plano diferente. E principalmente para mim, o que eu percebo, assim, que é fácil de perceber, é a leveza. Parece que o corpo é feito assim de algodão, de nuvem, sabe? Eu não sei explicar, mas assim, você não tem peso. Mas é isso, foi uma experiência lúcida, né? E eu fiquei muito feliz. Mas uma coisa que eu não entendi era o seguinte, por que eu não achei minha mãe, né? Se eu fui lá na casa dela, minha mãe, meu pai, eles não estavam lá. Aí isso ficou na minha cabeça, assim, eu tinha certeza que eu tinha saído, mas o que aconteceu, né? Será que a gente estava em vibrações diferentes? Por que a gente não se encontrou? Aí eu fiquei tranquilo, assisti o resto da live, assim, feliz da vida, né? Fui trabalhar, fui pro laboratório, né? Como eu falei, eu tinha voltado das férias justamente porque eu tinha trabalhos a fazer na universidade. Aí tô lá no laboratório e mandei uma mensagem para minha mãe para saber dela. Falei, e aí, mãe? Pô, queria contar, né? Mas também queria saber. Aí eu falei, tu não tá em casa não? Aí ela falou, não, o que aconteceu? Nesse fim de semana, minha mãe tinha alugado uma nova casa, uma casa de praia, e ela era o primeiro dia que ela tinha ido para essa casa, né? Eu ia passar o fim de semana nessa casa de praia.
E aí ela... O que aconteceu? Ela estava lá nesse sábado, né? Ela tinha ido na sexta de noite, eu não sabia, ela não tinha me falado. E ela estava sem nada, ela não tinha cama, não tinha nada. Então ela estava dormindo no chão. Então era isso. Quando eu, né, mentalizei ela, primeiramente na casa eu não encontrei, mas como eu fiquei com aquela saudade, aquela vontade de ver minha mãe, na verdade, eu fui para uma terceira casa, que já era a casa de praia, onde ela estava. E lá eu interagi com ela, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Acho que o vídeo ficou longo, me desculpa. Mas eu gostei muito esse espaço de interação, né? Saber das histórias das outras pessoas. Espero que outras pessoas entrem em contato aí e façam vídeos. Porque para mim, assim, o mais legal é isso. É quando o Lucas ou outras pessoas, principalmente o Lucas, né? Fala que passeia com tigre no umbral. Pô, para mim isso é muito maneiro. Então, é isso. Um abraço. Que o dia de todos nós, né, sejam abençoados.